E também já está a Glória já botou na página do PPJet. Já, sim. Pronto, já está gravando. Pronto, então vamos lá. Quando quando eu parar, vocês me avisam para poder dar um tiro de coisa aqui, viu? Bom, resolução 510, né? A resolução 510 é uma conquista bem recente, né, da área de ciências humanas e sociais aplicada. Por quê? Porque antes dessa resolução, todas as nossas pesquisas, elas eram avaliadas com base na resolução 196, né, que era a primeira resolução, né, o 96 de 96, se não me engano, né, que foi assim, a primeira resolução dos comitês de éticas, né, e que era totalmente voltada para a área de saúde. Quando foi em 2012, surgiu a 466, uma resolução já mais aprimorada, e mas ainda muito voltada para a área de ciência da saúde, né? E aí havia uma questão muito complicada, porque os comitês de ética, quando iam avaliar os protocolos, os projetos de pesquisa da área de humana, queriam aplicar as mesmas normas, as mesmas regras, né, da área da saúde. Então, isso gerou um grande debate, né, um debate muito grande, e aí, então, a CONEP, sobretudo o pessoal da área de antropologia, ciências sociais, né, fizeram uma campanha, né, para mudar e criar uma resolução específica para a nossa área de ciências humanas, né. E aí, então, tem um pouco as considerações, né, que eu vou passar meio que rapidamente, né, do porquê, né, que considerando que as pesquisas em ciências humanas e sociais, ela tem suas especificidades, tanto nas suas concepções quanto nas suas práticas, na medida em que elas prevalecem uma concepção pluralista de ciência, da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com a atribuição de significado, prática, representações, sem intervenção direta no corpo humano, com natureza ou grau de risco específico. Então, veja que a nossa área de atuação, nossa área de pesquisa, a gente tem a questão das especificidades, tanto nas nossas concepções, né, de pesquisa, quanto nas práticas de pesquisa. A gente se utiliza, em grande medida, de várias perspectivas teóricas, né, e utiliza, por exemplo, múltiplas perspectivas metodológicas, né. A gente vê aí uma série de possibilidades metodológicas, né, na área de ciências humanas, e a gente não faz intervenção direta no corpo dos indivíduos. Então, não poderíamos continuar com uma solução que não contemplasse isso, né? E aí, também, considerando a relação pesquisador e que a relação, né, entre o pesquisador e o participante, ela se constrói, né, continuamente no processo de pesquisa, que pode ser redefinida a qualquer momento, né, que a nossa relação, elas estão aí num diálogo de subjetividade, reflexividade, enfim, né, nesse processo de construção, né, considerando todas essas questões, né, a importância de um marco claro, né, preciso, que seja compreensível nas ciências humanas e sociais, foi que surgiu, então, essa resolução, que é a resolução 510, né? Então, esta resolução 510, ela vai exatamente dispor, né, de normas que são aplicadas às pesquisas nas ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvem a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificadas ou que possam acarretar riscos maiores dos que o existente na vida cotidiana, na forma definida nesta resolução. Então... Professor, o senhor está passando o slide? Estou. É porque na imagem para a gente ainda está na primeira página, pelo menos para mim. Pois é, para mim também. E agora? Agora foi. Agora passou. Bom,
Pronto, tá vendo como quando eu faço, eu deixo ele mais aberto, fica desse jeito, acontece isso. Mas vamos lá. Então, estão vendo agora? Artigo 1 da resolução? Sim. Sim, senhor. Pronto, então vamos lá. Então, essa resolução, né, a 1510, ela vai tratar exatamente dessas questões, né, de normas, né, que envolva a pesquisa, que tenha um procedimento metodológico próprio, né, ou seja, metodologias que envolvem, né, dados que são obtidos diretamente com os participantes, né, e também são de informações, né, que, por exemplo, foge um pouco, né, daquelas situações que foge um pouquinho do cotidiano dos indivíduos, né? Por isso que a gente sempre prevê algum tipo de risco, né? Por quê? Porque ao fazer essa interação enquanto pesquisador com os pesquisados, isso vai, de uma certa forma, modificar, né, acarretar aí alguma modificação no cotidiano daquele indivíduo, da forma como ele age, né, ou ela age, né, cotidianamente. Por isso que temos aí a questão dos riscos. Bom, quais são, de acordo com esta resolução, quais são os protocolos que não precisam de apreciação ética? Certo? Então, também com essa resolução, foi definido algumas pesquisas que não precisam passar pelo Comitê de Ética, certo? Quais são essas pesquisas, né? Essas informações... Está travado no slide 6, professor. Ave Maria. Então, eu acho que eu vou voltar para aqui. Ok? Isso. Primeira, pesquisa que utiliza informações de acesso público. Então, se você vai fazer uma pesquisa que tenha informações de acesso público, ou seja, que essas informações estão livres, estão acessíveis para qualquer pessoa, né? Então, você não precisa passar por um comitê de ética. Por exemplo, o que são uma pesquisa que utiliza informação de acesso público? Uma pesquisa em que você vai fazer no arquivo do Museu do Piauí, por exemplo. É um acesso que é público, qualquer pessoa pode chegar lá e solicitar acesso ao arquivo do jornal Folha do Piauí, por exemplo, eu não sei se existe esse jornal, Folha do Piauí, do período de 1950 a 1990. Então, todo e qualquer pesquisador, toda e qualquer pessoa, né, que precise, pode ter acesso a essas informações, né? O museu tem que dar acesso a essas informações. Portanto, pesquisa com informação de acesso público. Portanto, você não precisa passar por um comitê de ética. Eu quero fazer pesquisa, por exemplo, todas as teses e dissertações que foram produzidas no PPGED no período de 2000 a 2020. Todas as dissertações que foram defendidas nesse período na linha de história da educação. Eu quero analisar, eu quero saber o que está sendo produzido sobre história da educação nessa linha de pesquisa. Essas informações, elas são de acesso público porque todas as dissertações, elas estão no banco de dados do próprio PPGED, estão no banco de dados da CAPES, né, e estão no banco de dados da biblioteca da UFP. Então, não precisa passar pelo comitê de ética, certo? A mesma coisa, pesquisa que utiliza informação de domínio público, né, que é exatamente o banco de tese da CAPES, o banco de tese, né, de várias outras instituições, né? Então, pesquisa que tenha, né, que esteja no domínio público, né, então, estão no Google, tudo aí, estão na Acadêmicos, estão no Google School. Então, são pesquisas que você não precisa passar pelo comitê de ética. Pesquisa censitária, né? Eu vou fazer o censo da quantidade de
professores no estado do Piauí. Não precisa passar pelo comitê de ética. Eu quero fazer um censo de alguma coisa, sei lá. Então, não precisa passar pelo comitê de ética. Pesquisa com banco de dados, né, cujas informações são agregadas sem a possibilidade de identificação individual. Então, tem um banco de dados, né, que eu quero acessar essas informações, né, estão todas ali, e não tenho como identificar nenhum dos indivíduos que deram aquelas informações, né. Então, tem um banco de dados sobre, sei lá, alguma coisa que eu queira pesquisar sobre saúde, sobre educação, sei lá, alguma coisa, né, mas tem um banco de dados em alguma instituição, né? E desse banco de dados, o dono ou a dona ou a empresa responsável por esse banco de dados me possibilitou o acesso, então também não preciso eu passar por comitê de ética, porque não está identificando as pessoas, tampouco está tendo contato com esses indivíduos, né? Então, não precisa passar por comitê de ética. Pesquisa realizada exclusivamente em contexto científico para revisão de literatura científica. O slide não continua precisa. congelado. Alguém? O slide continua congelado. Eita. Aqui, tá vendo aqui? Ok. Pronto, pesquisa com banco de dados, já falamos, né? Pesquisa realizada exclusivamente em contexto científico, né? Para revisão de literatura científica, também não precisa passar pelo comitê de ética, né? E pesquisa que objetivo o aprofundamento teórico de situações que emergem, né, espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. Então, se você quer fazer um aprofundamento teórico sobre uma determinada situação, né, e que esse seu aprofundamento teórico não vai identificar ninguém, também não precisa passar pelo comitê de ética. Ou seja, são pesquisas teóricas, né, onde você vai estar discutindo teoricamente, né, a partir de alguns autores, a partir de alguns conceitos, então você não precisa passar pelo comitê de ética, né? E atividade realizada com intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento, sem finalidade de pesquisa científica, como, por exemplo, aluno de graduação, de cursos técnicos ou de profissionais em especialização, né? Então, se você vai realizar uma atividade, o intuito é exclusivo, né, para a área de educação, né, fazer um treinamento sem a finalidade de pesquisa científica, então também não precisa passar pelo comitê de ética. Então, eu quero fazer um trabalho com os alunos do ensino médio, né, testando uma atividade, alguma coisa, né, mas que a ideia seja única e exclusivamente educar, ensinar algo, né, sem ter a necessidade de reflexão, né, mais teórica, mais científica sobre aquilo que você está fazendo, né? Então, também não precisa passar pelo comitê de ética, certo? Agora, né, se você vai fazer uma atividade, né, de graduação, um aluno de graduação, que requer uma investigação, requer um processo de pesquisa mais aprofundado, aí sim você precisa passar, né, pelo comitê de ética. Então, são esse modelo de pesquisa que que são liberadas, na verdade, né, são liberadas do processo de avaliação ética. Por quê? Porque elas não estão relacionadas com pessoas, né, com seres humanos. Elas estão relacionadas a documento, a informações que estão circulando na internet, né, a uma reflexão teórica sobre um determinado assunto, e assim sucessivamente. Então, esse tipo de metodologia de pesquisa não precisam passar pelo comitê de ética em pesquisa, né? Por quê?
Porque o Comitê de Ética em Pesquisa, ele vai avaliar pesquisas que estejam, né, que a metodologia esteja dialogando, esteja interagindo com pessoas, com seres humanos, né? Então, somente quando a sua pesquisa vai tratar com seres humanos é que a gente precisa passar pelos comitês de ética, ok? Até aí, tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Pronto, então vamos lá. Segundo. Bom, tem alguns termos, né, que a gente, né, que estão na resolução, que é importante ser definido, né, o que seria, então, pesquisa em ciências humanas e sociais, né? Para a gente ter um pouco uma diferenciação entre as pesquisas na área de saúde, né? Então, o que seria pesquisa em áreas de ciências humanas e sociais? São exatamente aquelas pesquisas que se voltam para o conhecimento, compreensão das condições de existência, vivência e saber das pessoas e dos grupos, e em suas relações sociais, institucionais, seus valores culturais, suas ordenações históricas e políticas, e suas formas de subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo modalidade de pesquisa que envolve intervenção, né? Então, esse é o que a gente está chamando de pesquisa na área de ciências humanas e sociais. Então, as nossas pesquisas nas nossas áreas, elas envolvem tudo isso, né? Ou alguma dessas questões. Por exemplo, compreensão das condições de existência, por exemplo, das pessoas. Como é que as pessoas estão pensando a questão dos saberes, né? Saberes indígenas, saberes dos quilombolas, saberes dos ribeirinhos, né? Como é que se estabelecem as relações sociais desses grupos, como é que, por exemplo, a educação quilombola, por exemplo, tem dialogado com as instituições educacionais que não respeitam e que não implementam, de fato, uma educação quilombola. Enfim, né, tem aí uma série de questões. As nossas pesquisas, todas elas, né, de alguma forma, envolvem um desses aspectos, né? E, de fato, nós estamos, né, interagindo de forma direta com os indivíduos. Alguma dessas pesquisas, né, envolve, por exemplo, algum tipo de intervenção, né? Eu me lembro que aí no campo da educação tem muita questão de pesquisa-ação, né? Para desenvolver uma metodologia, tenta fazer, não sei o que, e aí tem uma intervenção, aí refaz, repensa, não sei o que, então tem um pouco essas questões. Então, as nossas pesquisas, elas estão, né, dentro dessa área de humanas e sociais e abarcam todo esse conjunto de coisas, né? E aí a gente precisa considerar, né, um pouco essas questões, né? E aí, então, dentro das nossas pesquisas, a gente tem também as etapas preliminares. E é importante que essas etapas preliminares, elas não devem ser consideradas no processo, né, de submissão aos comitês de ética, né? O que são essas etapas preliminares de uma pesquisa, né? São exatamente as atividades, né, que o pesquisador tem que desenvolver para averiguar as condições de possibilidade de realização de uma pesquisa, incluindo a investigação documental e contatos diretos com os possíveis participantes, né, sem sua identificação e sem registro público e formal das informações, né, não devendo ser confundido com estudos exploratórios ou com pesquisa piloto, que devem ser consideradas como projeto de pesquisa. Inclui-se nessas etapas preliminares a visita às comunidades, aos serviços, as conversas com lideranças comunitárias, entre outros. Por exemplo, para eu fazer uma pesquisa, para eu colocar... Agora mesmo nós tivemos um exemplo de um pesquisador que colocou o projeto de pesquisa, né, no CEP, só que ele queria fazer numa instituição e não foi a instituição pedir a autorização, né? Ele simplesmente disse, não, eu vou fazer, né, nessa instituição, e ele colocou o protocolo. Quando chegou para a gente avaliar,
a gente solicitou a carta de anuência da instituição na qual ele queria fazer a pesquisa. A instituição não deu a anuência, então ele teve que retirar o projeto. Né? Então, veja, essa é uma etapa fundamental, que é a etapa preliminar do projeto de pesquisa, ou da pesquisa em si, que é exatamente o momento em que você conversa com as pessoas, né, com as instituições, com os órgãos, para saber se eles têm interesse, se eles têm, né, possibilidade, se eles querem dar a anuência, se eles podem dar anuência para você realizar a sua pesquisa naquela instituição. Né? Então, você vai fazer esse contato a priori, né, que nós estamos chamando aqui de etapas preliminares da pesquisa, que é exatamente você vai, né, na instituição, vamos pensar aqui a escola, né, que você quer trabalhar, aí você vai chegar lá conversar com o diretor. Isso ainda não é a sua pesquisa, você ainda não vai, né, buscar informação sobre o seu tema. Você vai chegar e dizer, olha, fulano tal dos Anzóis, eu estou interessado em fazer uma pesquisa aqui na tua escola, né, o tema é esse, você não define ainda objetivos nem nada, mas o tema é esse, né, eu queria saber da possibilidade de termos anuência para essa pesquisa. Então, isso ainda não está fazendo a pesquisa, mas é um contato preliminar, uma visita que você faz, uma conversa que você faz, para poder ter certeza que depois você não vai ter problemas, né, no desenvolvimento da pesquisa. Chegar na escola, né, sem a anuência e a coisa não acontecer. Né? Então, isso é importantíssimo. E aí, o que é interessante é que isso não é um estudo exploratório, né? Isso não é pesquisa piloto. Isso é o quê? É contato que você vai fazendo, né, e vai construindo no interior, no seu processo de pesquisa. Né? E isso é importante quando você, lá na sua introdução, quando você for descrever o seu capítulo metodológico, né, não sei como é que vocês fazem aí, você contar um pouco esse percurso, como foi a construção, né, do corpus do seu trabalho, né? As idas que você foi, os não que você recebeu, como foi que você, de uma certa forma, conseguiu driblar essas saias justas que surgem no decorrer da pesquisa. Isso é importante de você deixar claro na sua metodologia, né, quando você for escrever a sua dissertação. Mas eu estou colocando isso aqui, que isso aqui é, de fato, uma etapa preliminar de sua pesquisa, e que isso não é considerado, por exemplo, ainda como pesquisa, e, portanto, não precisa se preocupar em relação a isso, para fazer isso somente quando o projeto de pesquisa estiver aprovado no CEP. Ok? O que é o registro de consentimento ou de assentimento? Né? Bom, o registro de consentimento ou assentimento, na verdade, é um momento em que você vai conversar com os indivíduos, com as pessoas, depois que você tem a anuência, né, para fazer a pesquisa, né, então você vai agora fazer o processo de assentimento ou consentimento para obter determinadas informações. Né? Então, esse registro de assentimento ou consentimento, ele pode ser feito em um documento, né, que pode ser em formato de mídia, né, pode ser através de uma gravação, né, pode ser através de um papel, a filmagem, enfim, você pode buscar ou tentar registrar esse assentimento dentro de um determinado modelo que você achar melhor. Por exemplo, se você vai fazer com algumas pessoas que não sabem escrever, então você não vai levar
um documento para a pessoa assinar. Você pode pedir o assentimento, você explica direitinho, você pede para gravar, e você pede, olha, eu gostaria, explica qual é a sua pesquisa, quais são os objetivos, etc e tal, e então você grava o assentimento da pessoa, né? Que pode ser, e aí você anota ali, guarda para você, né, para se precisar, você ter ali guardado o consentimento e o assentimento. Certo? Então, esse assentimento, ele pode ser sobre formato de mídia, pode ser aquele papel que a gente tem, aquele termo que a gente utiliza, que vocês colocam lá no site do CEP, né, que a gente avalia e tal. Mas aí, aquele modelo ali é um modelo que a gente pede que vocês, né, utilizem. Mas no momento em que você pega aquele termo ali, né, aquelas garantias todas, e você vai para o seu campo, e chega lá, as pessoas com as quais você vai interagir não sabem ler, por exemplo, então você diz, olha, eu queria ter o consentimento para essa pesquisa e tal, etc. Né? A pessoa vai dizer, não sei ler, então a gente pode gravar, eu explico para você, né, o que é a pesquisa, o que vai acontecer, como é que vai ser feita, a gente grava e no final da gravação você diz se concorda ou não concorda com a pesquisa. Né? Então, você pode fazer isso, certo? Não necessariamente precisa só ser assinado, ok? Bom, dito isso, a gente vê aí alguns direitos, né, dos participantes da pesquisa, porque a gente está sempre preocupado com os participantes da pesquisa. Veja que a gente está tratando, né, do assentimento e do consentimento que os participantes da pesquisa precisam ter, né? E aí você, quando vai fazer o seu consentimento, vai buscar o consentimento da pesquisa para realizar a sua pesquisa, você precisa ter claro que os participantes têm esses direitos básicos aqui que vocês, né, estão vendo. Quais são? Está todo mundo tranquilo aí, gente? Tá ouvindo? Sim. Sim. Sim, professor. Sim, Tem professor. 70. Eles estão caladinhos, mas tem 75. Pronto. Então, quais são os direitos do participante? Receber informações do estudo de forma clara e acessível. Ou seja, você precisa informar para a pessoa, o TCLE, né, tem que ser claro, por isso que a gente estava falando de linguagem de manhã, uma linguagem clara, acessível para aquelas pessoas, né? Então, as informações, o tema, o objetivo, a metodologia, como é que a pesquisa vai ser realizada, os possíveis riscos para aquele participante, tudo isso tem que estar muito claro, né? Então, essa é o primeiro direito do participante, receber informações claras sobre o estudo, né? Segunda questão, ele tem a oportunidade de esclarecer dúvida. No meio da pesquisa, surgiu uma dúvida, eu estou com dúvida sobre esse negócio aqui, essa pergunta que você fez, né? Então, é isso mesmo? Então, você precisa, né, deixar claro, muito, muito, muito claro, né? A outra questão é que ele precisa de um tempo necessário, né? Ele precisa de um tempo aí, para tomar a sua decisão, né? Então, se você chega na comunidade pedindo anuência para realizar uma pesquisa, você precisa deixar as pessoas, né, um pouco livre para tomar a sua decisão, porque é uma decisão que ela tem que ser uma decisão autônoma, né? Então, primeira coisa, deixar claro, né, o que é a sua pesquisa, dar o tempo necessário para a pessoa dizer se quer ou não quer participar da pesquisa, né? Ou seja, se esclarece, né, e a pessoa vai tomar a decisão de forma muito livre e também esclarecida, né? Liberdade de recusar a participação do estudo,
né? Então, isso é um princípio claro. As pessoas podem simplesmente, não, eu não quero participar. Né? Se não quer, então acabou. Você não pode obrigar. Né? Liberdade para retirar o consentimento a qualquer momento. Por exemplo, foi fazer uma pesquisa, eu aceitei, mas depois eu me arretei, não quero mais. Não vou mais, não quero mais. Então, eu tiro o meu consentimento. No momento em que eu tiro o meu consentimento, tu não podes utilizar mais nenhuma informação das que eu dei para você, porque você está aí, de uma certa forma, incorrendo numa falha grave dos princípios éticos do direito do participante. Se ele diz, não, eu não lhe dou mais o consentimento para utilizar as informações que eu acabei de prestar, então pronto, acabou, você não pode mais utilizar, não pode mais fazer pesquisa, né? Liberdade para retirar o consentimento também de material biológico, não é o nosso caso, né? Professor, Ou não? digamos que eu estou fazendo um acompanhamento de docentes durante 1 ano e eu tinha um consentimento dos mesmos. Com 6 meses de pesquisa, um professor resolve dizer que não consente mais. Os dados que eu obtive nesses 6 primeiros meses desse professor têm que ser descartados todos, ou até onde o consentimento dele existia eu posso utilizar? Então, isso vai depender da forma como ele vai dizer, olha, se ele disser, até aqui eu consenti, então o que eu lhe disse, beleza, mas se ele disser, não autorizo usar nenhuma das informações que eu já emiti para você, então é direito dele e você não pode. De jeito nenhum. Entendido, professor. Muito obrigado. Certo? Então, vamos seguindo. Qual é outro direito do participante? Assistência integral e imediata por danos. Por isso que a gente bate sempre na tecla, assistência integral. Aquilo que nós falávamos, a Rafaela pontuou muito bem. Né? Então, se tem algum problema, surgiu algum gatilho aí e tal, então o participante tem direito à assistência integral. Essa questão acontece muito mais na área de saúde. Né? Na nossa área, a gente não tem muito essas questões, mas a gente exige, porque é um direito do participante. Direito a requerer indenização. Né? Por exemplo, isso acontece também muito em procedimento, pesquisa que realiza teste de medicamento, alguma coisa do tipo. Então, se comprovado que aquele processo que aquele indivíduo fez gerou um problema para aquela pessoa, para aquele participante, ele tem o direito a buscar a indenização, na forma da lei. Né? Outra coisa, ressarcimento de gastos. Né? Se, por exemplo, você está fazendo pesquisa com um grupo, né, e precisou aquele grupo ir a um determinado local, fazer alguma coisa e tal, e que precisou gastar. Então, aquela pessoa tem o direito a ressarcir, né, a ser ressarcido. Por exemplo, digamos que aí no PPGED, vocês estão fazendo uma pesquisa, etc. e tal, mas na escola, lá na escola, não tem como realizar uma oficina, por exemplo. Eu vou utilizar uma metodologia que vocês usam muito aí, que é a sociopoética. Né? Então, digamos que vamos precisar fazer uma oficina de sociopoética com 5 professores. Mas só que lá na escola não é possível, porque não tem espaço, não sei o quê. A universidade, então, o PPGED proporciona uma sala para essa oficina. Então, se os professores vão sair das suas casas para virem, né, para esta oficina, eles têm o direito de ser ressarcido, no sentido de que, se eles gastaram passagem, né, eles têm o direito de ser ressarcido. Né? Então, se você vai trazê-los, né, para a universidade, já garanta aí que o dinheiro da gasolina ou o dinheiro da passagem para ressarcir o participante, porque é um direito dele, certo? E assim, né, qualquer outro gasto que for realizado pelo participante da pesquisa, né, ele tem o direito a ser ressarcido, né?
Por exemplo, no caso de exame de pesquisa de saúde, ele tem o direito de ter acesso aos exames, né, que foram realizados. Ele tem o direito de receber gratuitamente o que for necessário no estudo, né? Esse aqui se está muito mais também relacionado à questão da saúde, né? Então, se é um estudo para testar um medicamento, né? E aí ele precisa, né? Ele está com alguma doença, alguma coisa que aquele remédio possa. Então, ele tem o direito a receber gratuitamente pelo tempo que for necessário, né? Acesso gratuito a métodos contraceptivos escolhido, nesse caso também na área de saúde, acesso gratuito, né, pós-estudo pelo tempo que for necessário, também na área de saúde, aconselhamento genético quando necessário, né, ele tem o direito também à confidencialidade dos seus dados, se ele não quiser que o dado dele apareça, que o nome dele apareça em nada, ele também tem direito, né, respeito à sua privacidade, né, e ele também tem o direito, né, a informações de contato com o pesquisador e o sistema CEP-CONEP, né, ou seja, está esse contato direto, e ele tem o direito de receber uma via do TCLE assinado também pelo pesquisador, né. Por isso que a gente coloca, quando você, que vocês, sempre que coloquem o TCLE, vocês expressem lá que o TCLE está sendo feito em 2 vias, que será assinado tanto pelo pesquisador quanto pelo participante. Uma via fica com o pesquisador e uma via fica com o participante da pesquisa. Exatamente, porque se houver alguma questão, algum problema, algum agravamento da situação, o participante tem o direito garantido ali no TCLE, porque o pesquisador assinou, né, o TCLE se comprometendo em respeitar esses direitos básicos dos participantes de pesquisa. Certo? Até aí, tranquilo? Sim, professor. Sim, professor, tudo bem. Sigamos, então. Então, dito isso, né, quais são os direitos dos participantes, vamos então para o processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido. Isso está no artigo 15 da resolução. O que diz o artigo 15 da resolução? O registro do consentimento e do assentimento é o meio pelo qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante ou do seu responsável legal, sob a forma escrita, sonora, imagética ou em outras formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes, devendo conter informações claras, em linguagem clara e de fácil entendimento para o suficiente esclarecimento sobre a pesquisa, né? Então, veja que é exatamente o registro do consentimento, é exatamente aquele momento, né, onde você, pesquisador, né, e o pesquisado, o participante da pesquisa, assinam ou firmam o compromisso, né, de fornecer aquelas informações, né. Agora, para isso, para que o participante possa lhe dar o consentimento para fazer a sua pesquisa, é preciso que estas informações, as informações sobre a pesquisa, estejam de forma muito clara para que o participante entenda, né, qual é, de fato, o objetivo da sua pesquisa, certo? Por isso que a gente está sempre falando da linguagem clara, linguagem acessível, né, dependendo dos participantes da pesquisa, certo? Digamos que eu vou trabalhar com pessoas, né, lá do interior, que tem uma linguagem totalmente distinta da minha, né, que não estudaram, são trabalhadores rurais, que embora tenham uma capacidade extraordinária de fazer as coisas, de compreender as coisas, mas tem um vocabulário um pouco
diferente do nosso. Então, a gente precisa, de uma certa forma, colocar esse termo de consentimento de forma muito clara, né, e de uma forma de fácil entendimento para ele, na linguagem deles, né? Com isso, uma linguagem clara não significa a falta de informação, não significa, né, falta de rigor, certo? É preciso deixar isso bem claro. Então, e aí você pode ter escrito, pode ter o som, ou pode ter a imagem, né? Ou seja, a forma como vocês acharem melhor e que for mais tranquilo para captar esse consentimento. Bom, do processo ainda, né? Quando não houver registro de consentimento e do assentimento, o pesquisador deverá entregar um documento ao participante que contemple as informações previstas para o consentimento livre e esclarecido. Se você não preparou um documento bonitinho, um TCLE, né, para fazer o registro, você precisa, de alguma forma, né, entregar alguma coisa que de fato, contemple as informações, né? Por isso a gente está sempre batendo na questão do TCLE. A obtenção do consentimento pode ser comprovada também por meio de testemunhas, que não compõem a equipe de pesquisa e que acompanhou a manifestação do consentimento, né? Então, a gente pode também, você pode ter, né, testemunhas aí também dizendo que aquela pessoa consentiu ou não consentiu, né, a autorização para fazer aquela pesquisa ou para que você utilize determinadas informações que ela prestou naquele momento, certo? E aí, o pesquisador deverá justificar, né, por meio de registro mais adequado, considerando, para isso, o grau de risco envolvido, as características do processo de pesquisa do participante, né? Então, o pesquisador ele deve, né, deixar muito claro quais são os riscos, né, que o participante, né, tem, né, ou está correndo ao participar dessa pesquisa. Olha, tem que ser muito claro, né? Os casos em que seja inviável o registro do consentimento ou do assentimento esclarecido, em que este registro signifique riscos substanciais à privacidade e à confidencialidade dos dados do participante ou vínculo de confiança entre o pesquisador e pesquisado, a dispensa deve ser justificada pelo pesquisador responsável ao sistema CEP-CONEP. Então, quando é que a gente, de uma certa forma, pode dispensar o uso do TCLE, o uso desse consentimento assinado, né, dessa forma? Exatamente quando a assinatura desse termo, ela trouxe um risco muito grande para os envolvidos, neste caso, os participantes. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, que aconteceu comigo há 1 ano, foi 2 anos atrás, no sul do Piauí. Eu trabalho com as populações atingidas pelo agronegócio no sul do Piauí, e aí a gente estava fazendo pesquisa, né, do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, né, e a gente precisaria, né, construir os boletins, construir os fascículos sobre o desmatamento, sobre essa questão toda, mas neste caso ali, pedir que as pessoas assinem um termo, que elas se identifiquem, né, ao trazer as informações, nós estaríamos, de uma certa forma, expondo aquelas pessoas a um risco maior. Por quê? Porque eram famílias que estavam, de uma certa forma, sendo ameaçadas pelos fazendeiros, pelo agronegócio, né? Então, se, ao se identificar, né, por exemplo, a gente publica um artigo sobre isso, e a gente coloca o nome da pessoa que deu aquela informação que o fazendeiro derrubou a casa, que o fazendeiro expulsou, ou tentou expulsar, etc. e tal,
Então, o fazendeiro tem acesso a essas informações, ele pode ir atrás daquele informante. Então, traz um sério risco, né, para o participante. Neste caso, a gente dispensa a assinatura, mas não dispensa o assentimento, o consentimento, entende? Porque ele está consentindo, ele está dando as informações, mas com o compromisso do pesquisador de que estas informações e o nome dele, sobretudo o nome dele, vai permanecer em anonimato. Por isso, a gente assina aquele termo de confidencialidade. Ou seja, são informações que são sendo passadas para a gente, mas o nome do informante é confidencial. A gente não pode dizer o nome da pessoa, porque dizer o nome da pessoa significa o quê? Significa trazer um risco maior para ele. A mesma coisa acontece, por exemplo, em pesquisas com adolescentes infratores, né? Se você vai fazer uma pesquisa com um adolescente infrator, aí o adolescente infrator, ele vai contar todas as situações ali. Se você, na sua pesquisa, você diz quem é aquela pessoa, né, se você revela quem é o nome daquela pessoa, então você está dando aí ele, né, a pessoa de bandeja para ser punido pelos outros, né? Então, nesse sentido, a gente libera da assinatura, mas continua pedindo, né, claro, a autorização para utilizar as informações, certo? Então, tem algumas questões que a gente acaba, de uma certa forma, por não pedir esse registro, né, de consentimento, exatamente para não colocar em risco a privacidade das pessoas. Imaginem vocês que estamos vindo no norte do sul do Piauí com a pasta de TCLE assinado pelos participantes da pesquisa, e aí, de repente, o jagunço do fazendeiro nos para e toma nossos papéis, vai saber tudo em quem assinou e quem nos deu as informações, né? Então, neste caso, a gente prefere não ter essa assinatura. Mas é claro que a gente tem o assentimento. Ficou claro, gente, essa questão? Sim, professor. Diga. Pode fazer pergunta? Sim. Por exemplo, se o meu sujeito da pesquisa, ele for professor surdo, né, porque eu vou trabalhar com formação de professores, né, no ensino de Libras, e aí são professores surdos, nesse caso, eu tenho que explicar, né, na língua deles e pedir depois para eles assinarem, é isso? Só para me ter certeza. Exatamente. Que é a Libras, né? E você aí, no caso... você vai precisar conversar com eles, né? Professor, Sim. só dando um exemplo. Aí, no caso... Então, só concluindo, Rafael. Deixa eu só dar um exemplo. Então, grava. Eu trabalhei no mestrado com surdos. Aí foi? Pois pronto. Então, eu posso gravar ele sinalizando, dizendo que concorda, né? E também ele pode assinar o nome dele, nesse caso, não é isso? Sim. Uma das possibilidades, como o TCLE, ele pode ser, né, por vídeo, pode ser, né, nesse caso não vai ser gravado, porque ele não fala, né, mas você pode fazer o vídeo, né, ele dando, né, a partir da linguagem, que eu não sei também como é a linguagem, eu não a Libras, né? A Libras, né, ele pode dizer, né, através da linguagem de sinais, que autoriza a sua pesquisa, que ele dá o consentimento, né, ele pode tanto assinar, quanto você pode fazer um vídeo, ele consentindo a sua pesquisa, e isso você guarda, né? Porque a grande questão é você ter, né, a comprovação de que aquela pessoa, de que você, primeiro, explicou todo o processo, todos os direitos dele, todas as questões referentes à sua pesquisa, depois que ele está esclarecido se ele concorda ou não, né? E se ele autoriza ou não você utilizar essas informações, certo? Tá bom, pessoal, ok. Entendi, obrigada. Aí, no caso, só para concluir minha fala, no caso, eu saí daqui para pesquisar em outros arquivos de outras instituições. Precisa passar pelo comitê de ética?
Pesquisa em arquivo não precisa. Não, né? Mesmo sendo em outras cidades, em outros Mesmo sendo em municípios. outra cidade. Porque pesquisa de arquivo, o arquivo é público. Né? Ótimo, entendi. Se o dono do arquivo, mesmo que não seja um arquivo público, mas se a pessoa que é o dono do arquivo lhe autorizou a pesquisar naquele arquivo, não precisa passar por comitê de ética. Por quê? Porque você não está tratando com informações diretamente com pessoas, está lidando ali com documentos, né? Então não precisa passar pelo comitê de ética. Seguindo, minha gente. Bom. Professor, não. É importante para quem faz pesquisa histórica que também o Supremo acabou com o direito ao esquecimento, né? Se a informação estiver em documento, ela é acessível e a possibilidade de vir a configurar uma pesquisa. Essa é a minha contribuição. Certo, ótimo. Isso é importante, porque, de uma certa forma, atualmente, sobretudo aqui no Piauí, né, a história oficial tem, de uma certa forma, relegado uma porção de coisas, né, e negado uma porção de coisas, né? E, então, se alguém registrou alguma coisa e assim sucessivamente, há a possibilidade aí de que esse material seja utilizado como pesquisa. E também quem é historiador agora pode tirar também o registro, né, profissional. Também foi aprovado recentemente, né? Quem é da área de história, então também tem isso, essa notícia é boa. Bom, vamos lá. Processo de consentimento e do assentimento livre esclarecido, ainda, né? Continuando isso. A dispensa do registro do consentimento, de assentimento, não isenta, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, não isenta o pesquisador do processo de consentimento e do assentimento, salvo nos casos previstos nesta resolução. Ou seja, a gente dispensa o registro ali, mas o consentimento não. Né? Você precisa, né, ter o consentimento da pessoa para essas questões, né? E a dispensa do registro de consentimento deve ser avaliada e aprovado pelo sistema CEP-CONEP, né? Então, quando chega os pedidos de dispensa de consentimento, termo de consentimento, a gente avalia, né? E, se for o caso, aprova, se não, não aprova, certo? Tá. Então, o que tem que aparecer, né? Como é que tem que ser construído o termo de consentimento? O que é necessário que tenha no TCLE? E essas informações precisam estar de forma muito clara, né? Além do tema da pesquisa, dos objetivos da pesquisa, né? Você vai colocar a justificativa, né? Por que essa pesquisa, os objetivos da pesquisa, os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, ou seja, a metodologia que vai ser utilizada na pesquisa, né? Que procedimento vai ser utilizado, como vai ser, né? Vai ser entrevista, quantas horas de entrevista, onde é que elas vão ser realizadas, enfim, todas essas informações, elas precisam estar ali no TCLE de forma muito clara. Também não precisa ser você fazer uma discussão metodológica, né, no TCLE, né? Mas é importante você dizer, olha, vou utilizar, vou fazer o método, né, como método entrevista, vou utilizar questionário, a entrevista vai ser gravada, né, leva em torno de 30 minutos, né, enfim, deixar claro como é que vai ser essa questão, onde é que vai ser realizado, vai ser na própria escola, vai ser na casa da pessoa, ou vai ser num barzinho, ou vai ser num café, enfim, você precisa deixar claro como é que vai ser esse processo, né, para que o participante, né, possa decidir de forma bem tranquila, né, sobre a participação dele ou não na pesquisa. É sempre importante uma linguagem clara e acessível aos participantes, né? Sempre isso é importante. Próximo. Explicitação dos possíveis danos decorrentes da pesquisa, ou seja, dos riscos, né?
além da apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar situações que possam causar dano, considerando as características da pesquisa, ou seja, é a questão dos riscos, né? Então, você precisa colocar, né, os possíveis riscos, mas também dizer, né, o que vai fazer para evitar que estes riscos aconteçam. Por exemplo, pode vir a questão do constrangimento, pode ter também a questão da quebra de confidencialidade, né? E aí, outras questões. O que você vai fazer para evitar isso? Para evitar o constrangimento, por exemplo, as entrevistas vão ser aonde? Vai ser de forma individual, né? Enfim, como é que vai ser empregado a análise do material para não identificar as pessoas, para não quebrar a confidencialidade? Como é que vai ser isso? Enfim, você precisa explicitar essas questões. E garantia de liberdade do participante de pesquisa para decidir sobre a sua participação, podendo retirar o consentimento a qualquer momento, né? Então, isso tem que estar também expresso no TCLE, que a pessoa pode retirar seu consentimento a qualquer momento, né? A garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes, né, em todas as fases da pesquisa, a não ser que esse indivíduo queira que o nome dele apareça, né, quando ele der as informações, diz, é o fulano de tal dos anzóides, né? Como, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, né, os professores disseram, não, a gente quer que o nosso nome apareça. O Tuxal, não, eu quero que meu nome apareça. Então, está ali as informações. Mas se eles não querem que o nome não apareça, a gente tem que garantir o sigilo e a privacidade, né? Precisa ter a informação sobre a forma de acompanhamento e assistência que terão direito aos participantes da pesquisa. Podem ser usados pseudônimos, no caso, né, professor? Ou códigos para cada um, não é isso? Exatamente. Você pode utilizar nomes aí que você acha que pode colocar, né? Mas se a pessoa achar que, digamos, é uma pesquisa na escola e eu estou discutindo um tema que acho que é interessante e o professor, né, faz um trabalho massa e quer que o nome dele apareça, né? Então, se ele autoriza que o nome dele apareça ali, não tem nenhum problema. O que a gente não pode é colocar o nome dele sem ele autorizar, ou ela autorizar, né? Nesse caso, a gente tem que colocar o nome, sei lá, um pseudo, né? Um apelido, alguma coisa do tipo, né? Agora mesmo eu escrevi um artigo sobre a escola, né? E a gente utilizou a história de 3 meninos. A gente teve que mudar o nome dos meninos, né? Por quê? Primeiro, porque eles eram menor de idade, né? E segundo, porque se a gente deixasse o nome dele, vai que a escola lê esse artigo e vai castigar os guri, né? Então, a gente precisa ter todo esse processo, né? De ter o cuidado da confidencialidade, né, dos dados, das informações que a gente está obtendo e vai trabalhar nas nossas pesquisas, né? Agora, professor, eu tinha até uma dúvida, eu acho que você até respondeu. No meu mestrado, os professores, eu decidi colocar codinome, mas os jovens, eles exigiram que que fossem reveladas as identidades dele, considerando que historicamente foram silenciados, eram jovens de Quilombo. Então, eles exigiram que eu revelasse a identidade, o nome deles, e tudo bem, né? Eu estou vendo aí que eles tendo o consentimento deles, não tem problema nenhum, né? Exatamente. E aí é importante, né, que isso fique registrado no termo de consentimento, viu? Embora tenha... Se a pessoa quiser que o nome apareça, né, então você... pergunta lá ali no termo, posso utilizar seu nome ou não? Você quer que seja identificado ou não? Porque aí você está amparado, né? A pessoa autorizou, né? E a gente, do Comitê de Ética, está sempre pensando na perspectiva do participante de pesquisa, não do pesquisador. A gente está
na verdade, nosso trabalho é para proteger os participantes de pesquisa, e não é, e assim, e por contrapeso, né, a gente acaba protegendo o pesquisador, porque uma vez o participante de pesquisa protegido, é claro que também o pesquisador vai estar, né, livre de cometer alguma questão complicada. Né? Professor. Pode falar. Boa tarde. É Núbia aqui. A pesquisa que eu quero fazer que é sobre formação de professores, né? Na verdade, é sobre a prática docente de um professor, só que é no campo das artes visuais. E ele foi professor do nosso departamento, faleceu, é um artista renomado, até fora do Brasil, inclusive. Ele vai a prática docente dele no campo das artes visuais, quer dizer, os saberes docentes dele serão objetos da minha pesquisa, mas os meus sujeitos vão ser ex-alunos dele e que hoje são professores e ou artistas daqui de Teresina, né? Então, assim, eu vou precisar trabalhar com imagens, com pinturas que tanto esse professor fez, né, como pinturas dos meus sujeitos, para identificar esses saberes artísticos na prática de um e de outro. Só que, para isso, assim, eu tenho na internet, eu tenho diversas imagens de produção artística desse professor que são imagens de livre circulação. Aí eu quero saber, assim, eu precisaria de ter um aval da família, mesmo essas imagens tendo essa livre circulação, como ficaria essa situação nesse caso? Olha, é uma questão assim que é bem complicada, porque como envolve família, essa coisa toda, é importante que você, ao utilizar as imagens, sempre coloque que é imagem de domínio público e coloque o site onde foi encontrado, onde você pegou essa imagem, a fonte de onde você pegou a imagem. Porque senão, e aí ter o cuidado com as análises também, né? Porque às vezes a gente faz uma análise um pouquinho mais crítica, né? Um pouquinho mais dura, né? Se a gente faz uma análise que bem doce, as pessoas amam, mas se a gente faz uma análise assim, um pouco mais crítica, mais dura, as pessoas podem não gostar, né? E aí a gente corre um pouco essa questão. Mas se as imagens estão, né, na internet, né, de acesso de todos, você não precisa pedir, né, autorização da família para usar, não, porque elas estão aí na internet. Né? Certo. E no caso, assim, porque tem algumas pinturas que estão no Museu do Piauí, na própria universidade a gente tem pinturas desse artista, e a gente tem também em alguns prédios públicos, né, que a gente tem pinturas dele. Nesse caso, seria mais prudente eu conversar com a família, porque aí, assim, é uma questão bem delicada, né, porque, por exemplo, o da universidade, embora seja de autoria dele, mas hoje é patrimônio da USP. Então, mas seria interessante pedir a autorização da família só para uma questão de resguardar? Olha, eu acho que quanto mais resguardar, melhor. Mas, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, essa imagem que tem na UFP, esse quadro, por exemplo, essa pintura, não sei do que se trata. Essa arte, por exemplo, ela é uma arte que ela está pública para todos verem ou ela está sob o domínio de alguém? Né? Porque se ela está pública, não tem problema. Se ela está no museu, também ela é pública, todos vão ver, todos podem ter acesso, podem fazer crítica, podem, enfim. Né? Agora, se é uma arte que está numa coleção particular de alguém, por exemplo, e este alguém, né, precisaria, de uma certa forma, ali, autorizar você pegar aquela imagem, fazer uma foto, né, se é de uma coleção muito particular, né? Mas você não precisaria, né, pedir a autorização da família, a não ser que sejam pinturas
pinturas ou quadro, alguma arte dessa pessoa que não esteja ainda, que não tenha sido publicada e que só a família tem acesso, aí neste caso sim. Mas se são imagens, se são pinturas, se são quadros que estão de acesso a todos, eu não vejo necessidade. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. Vamos seguindo, então, né? Eu falei da questão do sigilo, né? A informação de acompanhamento, e vamos mais. A garantia aos participantes de acesso aos resultados, é importantíssimo isso, porque uma das coisas que a gente faz hoje é que a gente faz pesquisa, né? E a gente vai nas comunidades ou nos locais onde faz a pesquisa para pedir o assentimento e buscar os dados. Depois a gente nunca mais volta, né? E as pessoas não sabem se a pesquisa foi realizada, se não foi, como foi. Então, é importante você devolver o resultado da pesquisa. Leve a sua dissertação, leve a sua tese para aquele grupo do qual você fez a pesquisa. Foi só um artigo, mas, mãe, olha, foram essas as reflexões que eu fiz sobre as informações que vocês me deram. Ou seja, dá uma resposta, né, aos participantes, né? A outra questão que já falamos, né, que está no TCLE, explicitação da garantia ao participante de ressarcimento, a descrição das formas de cobertura de despesa realizada pelo participante depois da pesquisa, se houver, que é exatamente ressarcimento e indenização, né, que já falamos anteriormente, que são direitos do participante e que precisam estar claras no TCLE. Informação de endereço, e-mail, contato telefônico do pesquisador responsável, né? Então isso aí não pode faltar no TCLE, né? Uma pequena nota de rodapé sobre o CEP, o endereço do CEP, o contato telefônico e e-mail do CEP, né? E informação que o participante terá acesso ao registro de consentimento, ou seja, tem acesso ao TCLE quando solicitar. Se ele perder, por exemplo, a via dele, ele pode solicitar uma outra via, uma cópia da via assinada, né? Então, todas essas informações, elas precisam estar no TCLE. Para ajudar os pesquisadores, nós, do CEP, construímos um modelo que está na página do CEP, só para os pesquisadores preencherem com os dados da pesquisa. Essas informações quase todas estão já lá acho que todas elas estão no nosso modelo, só para o pesquisador preencher de acordo com a sua pesquisa, né? Então, a gente já facilitou bastante para os pesquisadores. Então, Professor, boa tarde, só um minuto, com licença. Uma pergunta. Com relação ao TCLE, depois de assinado, em algum momento, é preciso ser inserido ele na plataforma Brasil? Não. O TCLE, você insere um modelo que você vai utilizar, né, sem nenhuma assinatura. Depois, o projeto é aprovado, você vai pegar esse modelo, né, de TCLE, vai imprimir várias cópias, dependendo da quantidade de pessoas que você vai trabalhar, e aí você vai com as pessoas, você assina e o seu participante assina, ou os seus participantes. E você guarda esse material por até 5 anos, né, que é o período que a gente tem a lei, né, de acesso às informações, até 5 anos você guarda esse material, porque se alguma coisa vier depois, né, dizer, eu não assinei, assinou sim, você autorizou sim, está aqui, ó. Né? Então, isso é importante, mas você não precisa depois colocá-lo na plataforma, não. Obrigado. Bom, sobre os riscos, né? Nos projetos de pesquisa em ciências humanas e sociais, a definição e a graduação dos riscos, eles resultam da apreciação dos procedimentos metodológicos e do seu potencial de causar danos maiores ao participante daqueles que existem na vida cotidiana, em consonância com o caráter processual e dialogal da pesquisa. Então, é isso, né, por isso que a gente solicita que as metodologias sejam muito claras, né, para que a gente possa perceber se dentro daquela metodologia que você está utilizando tem algum risco em potencial,
tem algum dano, né, possa causar algum dano aos participantes da pesquisa, né? E aí para você, de uma certa forma, perceber, olhar, né, se vai causar risco ou não, você se coloque, por exemplo, no lugar do participante da pesquisa, né? Ao participar desse processo, será que vai me trazer algum problema, alguma questão? O que pode me trazer? Né? E aí você vê quais os potenciais riscos que a sua pesquisa pode acarretar. É comum chegar no CEP, né, pesquisadores dizendo que a sua pesquisa não acarreta risco. E aí isso entra em contradição, porque a própria legislação, as normas dizem, não, toda e qualquer pesquisa com seres humanos, ela acarreta riscos, né, seja esses riscos mínimos, moderados ou altos, né? Então, de qualquer forma, vai ter alguma situação aí envolvida que pode trazer algum dano ao participante. Então, é importante considerar, né, esses danos, essas possibilidades de danos aos participantes, certo? Ainda sobre isso, o pesquisador deve estar atento sempre aos riscos que a pesquisa pode acarretar aos participantes em decorrência dos seus procedimentos, devendo, para tanto, serem adotadas medidas de precaução e proteção a fim de evitar e atenuar seus efeitos, certo? Então, a gente está muito atento, né, para evitar essas questões, né? Quando o pesquisador perceber qualquer possibilidade de dano ao participante decorrente da sua participação, deverá discutir com os participantes providências cabíveis para que podem incluir o encerramento da pesquisa, né, e informar o sistema CEP-Conep. Né? Por exemplo, se você está discutindo ou fazendo aí uma pesquisa, né, que envolva algumas questões bem sensíveis, por exemplo, a gente ultimamente está discutindo muito a questão de violência contra a mulher, né, preconceito, vamos pensar tudo, violência contra a mulher. E aí você vai trabalhar com um grupo de mulheres que têm sofrido, que passaram por uma série de violência, né? Foram vítimas de violência doméstica, violência familiar, violência conjugal, enfim. E aí você está tratando com aquelas mulheres e você vai buscar informação, você vai mexer com algumas questões, né, que pode, né, destravar um gatilho aí e um processo de ansiedade. Se você... aí você tem que estar muito atento em relação a isso, né, para perceber, né, se trouxe algum problema e já imediatamente dar assistência àquela pessoa e encerrar a pesquisa com aquela pessoa. Né? Não encerrar a sua pesquisa, mas a pesquisa com aquela pessoa que está sofrendo. Porque não faz sentido você, né, fazer uma pesquisa com alguém que você está causando, ou que a pesquisa está causando um sério problema àquelas pessoas. Né? Então, por exemplo, pessoas que foram vítimas da ditadura militar, né, que sofreram, que passaram por todo um processo. Então, você pode, ao fazer uma pesquisa, ao rememorar essas questões, né, você pode estar desenvolvendo aí determinados gatilhos que possa prejudicar aquela pessoa, né, pode trazer aí um grau de ansiedade muito grande. Então, você precisa ter muito cuidado nesse sentido e, se perceber isso, encerrar imediatamente, né, a pesquisa com aquela pessoa, né, e, enfim, e adotar as medidas necessárias de proteção àquele participante, né. Ainda sobre os riscos, os participantes da pesquisa que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no registro de consentimento prévio esclarecido, tem o direito à assistência e a buscar indenização. Né? Por aquilo que a gente discutiu já lá de manhã, né? Os participantes de pesquisa, eles têm direito, né, à assistência integral, né? Então, tem que ter muito cuidado, né, com as abordagens metodológicas que você vai fazer e tal, para que não venha desencadear
nenhum processo mais complicado, né, nos participantes da sua pesquisa, né? E aí, além disso, né, você precisa também colocar os benefícios. Eu esqueci de colocar aqui, falei só dos riscos, mas também quais os benefícios da pesquisa para os participantes, né? Vai trazer algum benefício, né? Se não tem um benefício direto para o participante, essa pesquisa ela tem um benefício para a sociedade. Então, quais seriam, portanto, os benefícios da sua pesquisa, né, tanto, ou seja, para o participante, seja para a sociedade de forma geral? É importante estar também no TCLE os benefícios da pesquisa, porque você vai fazer uma pesquisa que não tenha benefício, então qual o sentido, né, da pesquisa? Eu quero discutir o sexo dos anjos, mas qual seria o benefício de eu saber o sexo dos anjos? Né? Então, uma pesquisa que não traga benefícios para a sociedade, para os participantes, não tem sentido, né, de ser feita. Por isso que a gente sempre exige-se os benefícios da pesquisa. Né? Tem gente que coloca assim, benefício vai ser proporcionar uma reflexão sobre o tema. Não, peraí, também, né, isso não é um benefício, né, da pesquisa, né? Em que essa reflexão sobre o tema contribuirá para a vida da pessoa, né? Então, é preciso trazer, né, quais são os benefícios da pesquisa para o participante, né? Então, se não tem benefício, não tem por que fazer pesquisa. Né? Então, é importante que você diga, olha, o benefício é este. Né? Pois professor PJ Araújo, seria interessante, afinal de contas, anjo tem sexo ou não tem? Essa é a grande questão. Então, vamos lá. Então, é importantíssimo, né, colocar os benefícios. Né? E aí, por fim, a gente comenta que nós, do Sistema CEP-CONEP, a nossa avaliação, ela incidirá, sobretudo, em relação aos aspectos éticos dos projetos, considerando os riscos e a devida proteção do direito dos participantes de pesquisa. Né? Então, a avaliação, ela se dá, sobretudo, nesse aspecto. Né? E aí a gente comenta que a avaliação científica dos aspectos teóricos dos projetos submetidos a essa resolução compete às instâncias acadêmicas específicas. Por exemplo, nós não avaliamos os aportes teóricos, as questões, né, se aquele tema é pertinente, se o autor é pertinente, não. Nós não avaliamos isso, né, porque isso é de responsabilidade, né, dos próprios sistemas. O que nós avaliamos, na verdade, é o aspecto metodológico em si, se ele vai trazer, dentro daquela metodologia, vai trazer algum problema. Né? Agora, analisar se aquela metodologia, por exemplo, é adequada ou não, se, enfim, né, isso aí não diz respeito a gente. Né? Mas o que a gente analisa? Essa metodologia aqui, ela vai trazer algum problema? Ela pode trazer algum problema de ético? Pode, então a gente interfere aí. Agora, do ponto de vista mais técnico, a gente não avalia. A gente não avalia aspecto teórico. Às vezes, a gente até sugere, né, em alguns projetos, uma correção gramatical, porque às vezes, para a gente ler, é horrível. Aí a gente sugere, mas corrigir nesses aspectos, a gente não faz. Então, a avaliação do sistema CEP-CONEP incidirá somente sobre os procedimentos metodológicos que impliquem em risco aos participantes. Isso é importante, viu, professor, frisar, porque às vezes a gente escuta muito, principalmente quem está lá avaliando, a gente não escuta, mas escuta, né? Porque às vezes mandam até os recadinhos para a gente. Que o Comitê de Ética está se metendo na metodologia. Mas você tem que entender que as questões éticas estão na metodologia. Tem outras que vocês, às vezes, colocam como risco,
que não é risco ao participante, a preocupação é com risco ao participante. Às vezes, assim, o risco é porque pode ser que eu não encontre a quantidade suficiente de pessoas para realizar a pesquisa. Isso aí é problema seu, porque não é risco, é um risco para você, que não vai ter sua pesquisa, mas não é risco para o participante, né, professor? Porque, às vezes, essas coisas acontecem assim. E a questão teórica e metodológica, e principalmente já se tratando, só para pegar esse gancho aí, só um momentinho, enquanto o professor alivia aí a garganta, isso são os programas, a nossa avaliação, as áreas avaliam essas questões teóricas, metodológicas, questão com afinidade com a linha de pesquisa, o projeto do orientador, o projeto do pesquisador, e principalmente com afinidade com a área de educação. É uma coisa que vocês precisam ficar atento. Em qualquer linha de pesquisa da educação, você tem que ver que a linha é da educação. Por exemplo, você vai trabalhar, nós trabalhamos muito com a questão da psicologia, porque ela é uma das teorias que fundamenta a questão da aprendizagem do ensino. Mas acontece que as pessoas, às vezes, não fazem a relação com a educação. Todas as tuas temáticas têm que ter relação com a educação, porque senão você pode ferir de morte o programa. O programa pode, na avaliação, ele pode ser penalizado por isso. Olha, a coisa está ficando tão séria que nos títulos, essa avaliação que vai acontecer agora, eles ainda não estão avaliando as teses e dissertações em si. Entendeu? Mas eles já estão pedindo para a gente colocar quais são as teses e as dissertações. Mas a proposta é que elas sejam avaliadas, e eles vão avaliar logo pelo título. Se o teu título não tem aderência à linha de pesquisa e à área, que é educação, teu projeto, tua tese pode estar bem escrita, mas ela já vai ficar de lado, o programa já vai ser penalizado, porque ele fez com que o aluno produzisse uma tese, defendeu uma tese que não tem aderência com a linha de pesquisa, e muito menos com a área. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quando você fala isso, as pessoas não acham, olha, título é uma coisa muito importante, na definição do título de vocês. Porque o título, ele vai dizer, no título você vai identificar tudo, o teu problema, as tuas categorias teóricas, o que você vai buscar na empiria, e ele não precisa ter um texto enorme, não, porque um título bom, vocês sabem que tem que ter 12 palavras. Um título ótimo, excelente, é 12 palavras, um título bom, 18, pela aí vai. Mas é um título que a pessoa olhe e enxergue o que você pesquisou. E não esquecer que o título não é manchete. Muitas vezes é manchete. Tivemos um problema, professor, um problema, não vou dizer bem onde é para não localizar, porque nas questões éticas, para vocês, só para vocês entenderem como é importante passar os projetos no comitê de ética. Porque você se resguarda. Ele pode voltar 10 vezes, mas se ele voltar 10 vezes, ele vai ser bem melhor qualificado nessas questões éticas. Aconteceu uma coisa assim ali aqui no estado vizinho, que uma pessoa teve uma senhora, numa cidade pequena, e ela foi prostituta e tal. Eu sei que depois dessa vida que ela levou, ela voltou e ela foi uma pessoa que teve um desenvolvimento, fez uma coisa muito boa na cidade. Depois ela se voltou, fez uma creche, trabalhou com crianças, fez um trabalho na cidade. O que fizeram? A mulher já morreu, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, porque eu estou lembrando da Núbia falando a questão da família aí. Aí o que acontece? Se uma pessoa foi na cidade pesquisar a vida dessa mulher, esta mulher teve um problema na vida dela num determinado momento, mas depois ela teve esse trabalho que ela fez na cidade. Ela colocou no texto o nome, o endereço, a cidade, tudo da mulher, publicou em uma revista, e a revista não atentou se aquele trabalho tinha passado no comitê de ética, não pediu. Por isso que as revistas agora pedem. Aí o que acontece?
o artigo foi publicado, porque bem no título parecia uma manchete. No título já tinha logo prostituta, fez não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? Já era assim. Aí a pessoa já tinha curiosidade de olhar que prostituta era essa, né? Aí o que acontece? A família tomou conhecimento, entrou em contato com o autor, a universidade que publicou, que a revista que publicou, a universidade que fez a pesquisa, e disse que se não retirasse imediatamente, ela ia entrar na justiça. Ia processar todo mundo, e não era só a revista, todo mundo, o pesquisador que orientou, o orientador, o pesquisador, a revista e tudo. Isso foi uma confusão, porque o texto já está na revista, como é que tirar? Como é que a gente ia fazer com esse texto? Como é que ia fazer? Aí teve que cegar, por isso são esses cuidados que a gente precisa ter, porque você, às vezes, até você vai fazer uma entrevista com um professor, o professor fala, te diz lá alguma coisa. Por isso que é bom voltar com a entrevista dele, para ele olhar, ler, e saber se era aquilo mesmo, que às vezes ele diz uma coisa, diz, não disse isso não. Gravou, mas ele disse, não disse isso não, a intenção não era essa. Eu falei assim, assim, assim. Então, é muito importante isso tudo, você ter esses cuidados, porque depois você pode sofrer as consequências lá na frente, né? E essas consequências vêm de todo lado. Eu estava dizendo essa história da publicação, porque isso é muito importante. Porque aconteceu isso, e a mulher já tinha morrido, viu? Mas a família está lá. Então, a família está lá e a família foi atrás, tá certo? Essas questões é importante, professora, porque, por exemplo, a gente na antropologia, em pesquisa na área de educação, a gente tem feito o que a gente tem chamado de etnografia duplamente reflexiva. A gente tem trabalhado, a gente faz a etnografia, né, faz uma primeira análise, depois escreve, né, e volta para o campo, para os seus interlocutores, e apresenta as nossas primeira interpretação sobre aquilo. E aí escuta os interlocutores, o que eles dizem, né, e etnografa de novo para poder reescrever ou escrever a versão final, a última versão. Passa por duas reflexões, por isso que a gente está chamando de duplamente reflexiva, e a gente não corre o risco de, por exemplo, fazer uma interpretação equivocada de uma determinada observação ou de uma determinada fala, né? Porque, às vezes, a pessoa até falou aquilo, mas o contexto, ou a intenção, a tonalidade não foi aquela que o pesquisador... Né? Então, é importante, né, esse processo, né, de diálogo, de volta com os participantes. É fato que, atualmente, o nosso tempo de pesquisa, ele está muito corrido. 2 anos para fazer o mestrado é muito curto, né? É um tempo muito... E aí, eu acho que essa é uma outra questão que eu acho que é fundamental para nós, enquanto professores orientadores, né, e estudante de mestrado, não querermos fazer uma pesquisa muito abrangente. A gente fazer um recorte do nosso tema de algo que a gente saiba que vai dar conta naquele período, porque você vai ter 1 ano para pagar os créditos, 6 meses, vamos pensar, 6 meses para fazer campo, e mais 6 meses para escrever, né? Então, vamos pensar aí. Então, se você não fizer uma boa delimitação, né, não fazer um ajuste no seu programa de pesquisa, você vai querer abraçar o mundo e, no final das contas, você não vai conseguir fazer uma boa pesquisa e não vai conseguir terminar no período de 2 anos. Então, eu sempre aconselho para os meus alunos, vamos fazer uma coisa mais assim, menor, vamos fazer algo menor, mais simples, mas que a gente consiga fazer, eu falo isso para os alunos de graduação, em 1 ano, e depois a gente melhora isso no mestrado, agora no doutorado, que você vai ter 4 anos. E, às vezes, o doutorado, ainda com 4 anos, ainda é pouco tempo para a gente fazer uma boa tese. Antes, as pessoas faziam boas teses, eu me lembro,
que o povo fazia em 10 anos, né? Então, hoje, a gente tem 4 anos, né? Então, é importante a gente ter isso muito, muito claro para não se frustrar depois, né? Verdade. Isso aí. Eu também acho o tempo de 4 anos pouco, minha gente. O doutorado, eu acho assim, que o mestrado devia ser no mínimo 3 anos, para a gente ter desenvolver um trabalho mais ou menos, e o doutorado, 6 anos. Também não vamos botar 10 anos, não, porque também é demais. 10 anos já é muito tempo, mas acontece, professor, sabe o que aconteceu? Podia até ficar os 4 anos, podia ficar os 2 anos. O problema é que a universidade mudou esse tempo, mas só encurtou o tempo. Mas aquela questão dos créditos e disciplinas continuaram as mesmas quando você tinha 6 anos, 10 anos. Exatamente. Os créditos eram os mesmos. Então, ainda não se entendeu dentro dos programas que nós estamos, principalmente os programas acadêmicos, nós estamos formando o pesquisador. Então, o aluno tem que chegar lá, tem que ir pesquisar. Não precisa mais estar assistindo aula, blá, blá, blá. E os alunos gostam, entendeu? Quando eles assistem, ainda querem buscar a disciplina em outro programa, mesmo sem necessidade. Eu disse, gente, parem de gostar tanto de assistir aula. Porque o mestrado e o doutorado acadêmico é para formar o pesquisador. Então, ele tinha que ir pesquisando, não era perdendo 1 ano, 2. No mestrado, a gente perde praticamente 1 ano pagando disciplinas. Exatamente. 1 ano inteiro é créditos, né? É créditos, isso. Ou seja, mudou as exigências em relação ao tempo, mas as outras exigências continuaram. E continuam cobrando cada vez mais dos programas excelência, né? Então, boas teses, boas dissertações. Mas como é que nós vamos fazer boas teses e boas dissertações com a quantidade de tempo que a gente tem e tendo que fazer uma porção de outras coisas, né? Então, acho que é um problema que acho que os programas de pós-graduação precisam refletir, né? O modelo de pós-graduação que a gente tem, o que a gente quer, né? O tipo de formação que a gente tem, o que a gente quer, mas realmente eu penso que são questões, né, bem estruturais, bem complicadas de se resolver. E agora o próprio MEC está com proposta de diminuir cada vez mais o tempo, né? Inclusive, né, fazer do mestrado somente um processo de qualificação para pular para o doutorado, né? Então, já surgiu essas ideias aí. Ou seja, Como, professor? Poderia repetir, por favor? Como é? O senhor poderia repetir essa última informação? Então, surgindo. Tem algumas ideias aí, por exemplo, que no finalzinho do governo Temer, eu não sei como é que está agora, porque eu não acompanhei mais os processos na pós-graduação, mas havia uma ideia de uma professora da USP que estava coordenando a pós-graduação no MEC, que ela queria, de uma certa forma, que o mestrado ele deixasse de existir enquanto título de mestre, de mestrado, e ele fosse apenas um processo de qualificação para o doutorado. Então, você entrava no mestrado, aí a certa altura você fazia aí uma qualificação e já era para o doutorado, sem defender, né? E aí você ia defender uma tese de doutorado, mas também não tinha o título de mestre, né? Então, era como se fosse um trampolim aí para o doutorado. O que me parece um problema sério, né, em termos de estrutura e, sobretudo, num país como o nosso. Graças a Deus, essa ideia não foi para frente, né, mas havia um pouco essa ideia. Aí, depois que eu saí da coordenação do programa, eu perdi um pouco esse debate. Não sei como é que está hoje, né? Mas havia um pouco essa questão, esse desejo de encurtar cada vez mais o tempo. Porque qual é a ideia? A ideia é formar um doutor no Brasil com 26 anos. Né? Então, né, quanto menos tempo, diminui-se a graduação, diminui-se o mestrado, diminui o tempo do doutorado, está com 26 anos, formar o doutor e formar em grande quantidade. Né? Inclusive, nós temos agora os doutorados e os mestrados EAD, né, para certamente formar cada vez mais pessoas, né?
Então, enfim, não vou entrar Mas as propostas que foram, as propostas de mestrado e doutorado EAD, professor, todas foram recusadas. Nenhuma foi aprovada. Incrivelmente. Isso, mas foram por quê? Porque agora eles não estão priorizando as públicas. Foi só por isso. Eles priorizaram as universidades privadas. Agora, eu acredito que impedimento aí. em mestrado já tem mestrado credenciado à distância, né? Não tem doutorado. Né? Inclusive pós-doutorado à distância, né? Eu já vi recentemente, um pós-doutorado à distância. Bom, minha gente, eu estou à disposição de vocês, se tiver alguma dúvida em relação àquilo que a gente comentou, enfim, aí estamos. Pronto, gente, agora vocês podem fazer mais algumas perguntas para esclarecer alguma coisa que ficou ainda com dúvida, pode ser na parte da manhã ou agora à tarde, porque agora à tarde foi a resolução, é bom que se faça essa apresentação pontuando, porque você já sabe onde buscar, viu? Porque às vezes, quando você está precisando da informação, você lê a resolução assim umas 3 vezes e não encontra a informação lá dentro. Então, quando a importância do professor está colocando isso, que ele pontuou realmente aquilo que é importante dentro da resolução. Então, ele discutiu mais essa parte dentro da resolução, que nós precisamos ficar atentos. Então, se vocês tiverem mais uma pergunta, a hora é essa, gente, porque depois já começa a voltar e todo mundo começa a puxar os cabelos, né, pelos corredores do PPGET. Professor, boa tarde, Rafaela de novo, eu tenho uma dúvida. Como que o CEP está vendo ou avaliando esses instrumentais via online, tipo Google Docs, reunião online, formação online? Como que isso está sendo visto no sentido de ser aprovado? Porque é uma tendência, mas ao mesmo tempo me requer, por exemplo, eu vou mobilizar o sujeito longe, como que eu vou dar esse suporte? Enfim, vão existir várias outras questões que vão contornar essas ferramentas online. Como é que o CEP está vendo essas ferramentas? Olha, recentemente, né, o fato de ser online, né, de processo de consentimento não inviabiliza as questões. E aí ainda coloca algumas questões, né, que são, ou seja, mais exigências ainda em relação às questões que devem ser apresentadas. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa via internet, vai mandar o questionário via internet para as pessoas, antes você precisa enviar o TCLE e criar um dispositivo no programa que você está enviando de que só passa para o questionário se a pessoa marcar ali a opção que leu e que concordou com o TCLE. Então, primeiro você manda o TCLE, né? A pessoa vai ler o TCLE e vai marcar em concordar. Quando ela marca em concordar, aí é que vai conseguir abrir o instrumento de coleta de dados. Então, eles estão muito atentos a essas questões e nos mandaram já cartas orientativas sobre isso. A gente tem se pautado exatamente nessas orientações da CONEP. Professor. Sim. Que as dúvidas elas vão vir quando realmente a pessoa sentar em frente à plataforma para cadastrar o seu projeto, né? Aí eu queria saber se tem algum sistema de tira dúvidas online, alguma coisa que a pessoa pode recorrer ali no desespero da alimentação do sistema, que aí que é o problema mesmo, né? Veja, a plataforma Brasil, ela tem um sistema de chat na própria plataforma, né? Sempre que você acessa a plataforma, tem um atendimento online, né? E tem chatzinho,
né, embaixo, para você entrar em contato com o pessoal, 24 horas, né? Ou, se não é 24 horas, das 8 até as 18, né? Isso direto na plataforma. Dúvidas em relação a documentos, as questões do nosso CEP, é só enviar as questões, as dúvidas para o e-mail do CEP que a gente responde, né? Eu passo o dia inteiro com os e-mails tudo aberto, né? Eu não costumo custar responder, né, os e-mails. Só, às vezes demora mais quando eu preciso da resposta de alguém, né, para poder responder a alguma coisa, aí eu, né, demora um pouco mais. Mas quando depende de mim mesmo, então as respostas são muito rápidas, né, porque eu passo o dia inteiro. Eu abro o e-mail 6h30 da manhã, 7 horas, só fecho 10h30, 11 horas, meia-noite, quando vou dormir, né. E às vezes até esqueço, deixo tudo ligado, né, e vou dormir e no dia seguinte já está tudo assim. Então, a gente sempre responde muito rapidamente a essas questões. Tá certo, obrigada. E aí, mais alguém?